Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo da série Aprender para Empreender. Este programa, composto de 5 vídeos, sendo este o primeiro, irá abordar temas de alta relevância ao empresário brasileiro. O nosso objetivo aqui, não só além de dar o capital através do processo de aporte de capital internacional, é também dar ferramentas fáceis de compreensão para que o empresário middle possa planejar o seu crescimento, a sua nova partida de forma adequada. Serão 5 itens abordados, cada item por vídeo e explanado de forma rápida, objetiva e empresarial, para que todos entendam e possam praticar no seu dia a dia. O tema deste vídeo é planejamento estratégico. Uma palavra muito importante, muito interessante, que inclusive, segundo o Instituto Falconi, menos de 10% das empresas médias possuem. E quão importante é isso, ou para que serve, ou que áreas deveriam cobrir o planejamento estratégico de um cliente? Então vamos lá, começar pelos principais pontos incorporados ao processo de planejamento estratégico. O primeiro é que ele é sempre feito a períodos de 5 a 10 anos, ou seja, uma empresa que pretende fazer um planejamento estratégico, ela tem por base enxergar 5 a 10 anos na frente. É como nós dizemos, uma grande viagem. Imagina que você sai de carro de São Paulo para Minas Gerais. Você, à noite, o seu farol só ilumina 200 metros na frente. Só que você sabe para onde está indo. Por mais que você só enxergue 200 metros, você sabe exatamente o caminho que tem que fazer até lá, todo ele no escuro enxergando 200 metros. É para isso que serve o planejamento de 5 a 10 anos. Vivemos nas nossas empresas dia a dia, hora a hora. Porém, se você enxerga 5 a 10 anos na frente, você consegue tomar atitudes ou mesmo tomar ações para que sua empresa cresça com sustentabilidade financeira, com sustentabilidade operacional e outros itens importantes. Então é muito importante que o empresário sempre busque esse equilíbrio de um planejamento de 5 a 10 anos. O segundo item importante é que toda empresa ela passa por um processo de expansão. Então ela sempre está buscando ampliações, projetos e expansões. Com um planejamento de longo prazo, você consegue prever isso. Você inclusive consegue prever aquisições, consegue prever fusões ou até mesmo a constituição de novas empresas para explorar segmentos. Toda empresa que se preza, ela geralmente atua em vários segmentos. Ela pode atuar no setor logístico, mas também no setor de plantio, pode, por exemplo, atuar no setor de indústria e no setor de logístico. Então, todas as empresas acabam, de certa maneira, verticalizando sua produção ou, no mínimo, atuando em áreas correlacionadas. Somente com planejamento estratégico de 5 a 10 anos você consegue prever isso, prever a necessidade de expansões e projetos. O terceiro item são novos mercados. Por que um planejamento estratégico é muito importante? Porque ele ajuda você a buscar novos mercados. Quantas empresas são grandes na sua cidade? Quantas empresas são grandes no seu estado? Mas poucas são grandes a nível nacional. E por isso há uma grande diferença entre, principalmente, empresários norte-americanos para empresários brasileiros. Geralmente os norte-americanos eles fazem suas empresas para o mundo e muitas vezes os brasileiros somente para o seu bairro e cidade. O planejamento estratégico de longo prazo, ele permite que você possa enxergar um mercado maior. Ele permite que você não fique apenas trabalhando no local onde você está, como construtora, ou como indústria, ou como produtor rural, ou qualquer seja o seu ramo de atuação. O importante é sempre no planejamento você vislumbrar novos mercados. Esse é um caminho correto que permite que o empresário possa buscar alternativas que culmine na conquista de mercados fora da sua matriz e criando filiais em vários lugares e aproveitando oportunidades pelo Brasil. Um fato importante no planejamento estratégico que nasce é o que nós chamamos de negócios laterais, os chamados ED Business. Esses negócios laterais muitas vezes passam desapercebido no dia a dia do empresário. Por exemplo, você pode ter uma frota de caminhões, né? E você gasta muito dinheiro na manutenção dos caminhões e nunca parou para pensar em abrir
uma empresa de manutenção de caminhão para todos os seus caminhões. Você poderia, além de consertar os seus próprios caminhões, prestar esse serviço para outras empresas. Aliás, nesse ponto, apenas como uma comparação, eu falo de uma empresa muito conhecida no Brasil, que inclusive já esteve por aqui, chamada TAP. Algumas pessoas, ou muitas delas, conhecem uma empresa chamada TAP, que é uma aviação portuguesa. O negócio dela, o business dela era aviação. Só que ela tinha uma divisão de manutenção tão importante, tão técnica, que ela começou a explorar esse setor de manutenção, abrindo oficinas de manutenção em vários países e dando manutenção para outras companhias aéreas que não detinham esse conhecimento. Esse é um exemplo do que chamamos de easy business. Somente com planejamento estratégico você consegue observar quantos negócios laterais existem dentro do seu negócio e que muitas vezes trazem mais margens do que o seu próprio negócio. Muitas vezes um negócio lateral com uma receita até menor tem uma margem, um EBITDA muito maior do que o negócio principal. E nós, como empresários, precisamos aprender a aproveitar todo tipo de negócio oriundo e coligado ao negócio principal. Outro item importante é a chamada de capital. Aliás, como representante do Advisory Board de Savel Capital no Brasil e CEO da Inteligência Comercial, estamos fazendo grandes eventos sobre aporte de capital. E é outro item que muitas vezes não entra na pauta do empresário por não ter um planejamento estratégico de longo prazo. Ele não consegue observar quanto de capital irá precisar para crescer com sustentabilidade. E muitas vezes fica preso a pequenas operações, como desconto de duplicata, ou operações de curto e curtíssimo prazo e não enxerga a validade de uma internacionalização. Num planejamento estratégico, com tudo que sai ali dentro, você consegue enxergar que precisará de muito mais capital do que aquele que tem no seu caixa ou do que aquele que hoje ele está disponível numa linha de crédito e consegue se planejar com ações que levem a ter todo o capital que precisa nos momentos certos, porque há duas coisas bem complicadas. Uma é demorar demais para ter o capital e a outra é ter o capital e não saber como aplicar. No planejamento estratégico isso termina, porque o cliente sabe exatamente quanto de capital vai precisar e no momento certo. E o último item que eu coloco, que é muito importante e que isso nasce no planejamento estratégico, são serviços especializados. Todas as empresas, elas precisam de serviço especializado, sejam jurídico, tributário, de marketing, comercial, de engenharia. Toda empresa precisa de serviço especializado, mas é difícil enxergar isso sem um planejamento estratégico de longo prazo. Quando a empresa ela se planeja para crescer, quando ela se planeja para dobrar, triplicar ou quadruplicar de tamanho, ela já percebe que irá precisar de serviços especializados. E é aí que entra em pauta esse tipo de serviço. Saber quando vai precisar, que tipo vai precisar, já faz com que o cliente possa começar uma busca especializada e pré-selecionar para quando for necessário. Ou seja, nessa primeira parte do nosso vídeo sobre planejamento estratégico, eu coloquei a importância de ter e coloquei tópicos relevantes que nascem automaticamente dentro do planejamento, para que todos os clientes possam enxergar o quão valioso é enxergar a sua empresa 5 ou 10 anos na frente. Aliás, como um paralelo que a maioria de nós temos, todos temos filhos. Toda vez que vemos nossos filhos pequenos, imaginamos ele na faculdade, já formado, como empresário. É a mesma coisa que temos que pensar sobre a nossa empresa. Nossas empresas são como nossos filhos. Se você a enxerga grande, forte e global, é assim que ela será. Só que isso só se torna realidade se você consegue executar um planejamento de médio e longo prazo. Por isso que, além de dar o capital, queremos criar essa dinâmica para que os empresários entendam a relevância desse planejamento. Como comentava há pouco, nos tópicos que compõem um planejamento estratégico e a importância deles, eu gostaria de abordar, antes de passar a itens importantes contemplados em determinadas áreas do planejamento que estão ao lado, eu gostaria de falar um pouco sobre como essa ideia nasceu. Como nasceu a ideia de fazer o programa Aprender para Empreender.
Em 2010, eu ainda era um empresário do setor de engenharia elétrica e, como centenas de milhares de empresários no Brasil, pensava em crescer. E sempre me perguntava como seria o caminho para isso. Em 2010, criei o primeiro planejamento estratégico decenal, ou seja, eu enxerguei a empresa 10 anos na frente e tudo que ela poderia ter em termos de estrutura comercial, estrutura jurídica, estrutura financeira, contábil. Eu fiz um planejamento que demonstrou, inclusive, quanto que eu queria faturar em cada ano, saindo de um patamar de 3 milhões e chegando ao patamar de 100 milhões, ou seja, um crescimento vertiginoso em 10 anos. Para minha surpresa, em 2010 eu cheguei perto da primeira meta. No segundo ano, que foi 2011, eu passei da meta. Então, isso demonstra o poder de um planejamento estratégico. Muitas vezes, quando você não prevê quanto vai faturar ou quanto deseja faturar com investimento na estrutura, isso é incerto. Mas quando você coloca isso no papel, quando você contempla itens como estes e estes, você consegue visualizar certinho para onde ir e tomar as decisões. Então, esse programa nasceu de uma experiência própria, feita em 2010, que culminou em eu chegar onde desejava já em 2011, 2 anos depois. E isso é importante porque em 2012, quando começamos esse trabalho sobre aporte de capital internacional, eu já tinha feito uma visão clara de que o mercado não tinha linhas de crédito para crescer. Ou seja, hoje uma empresa que busque construir um armazém, construir uma fábrica, comprar uma fazenda ou pegar novos pedidos ou fazer obras, ela precisa de um recurso chamado verba de mobilização ou verba de investimento. E esse recurso, ele geralmente corresponde, quando é prestação de serviço, a 10% do valor do contrato. Quando é investimento, depende do tamanho que se quer fazer. Ou seja, é um recurso que hoje não é disponível a 90% das empresas. E isso eu descobri em 2012. Por isso que começamos um trabalho, que é o ACI, que levou hoje a podermos ter linhas de crédito que financiam de 50% a 250% do faturamento. Mas como eu consegui enxergar isso, essa deficiência? Graças ao planejamento estratégico. Graças a entender que já no ano de 2011, onde eu já tinha vendido 40 milhões, eu já não tinha crédito para financiar as obras. Imagina se eu continuasse crescendo até chegar a 100. Eu não teria mais crédito. Então, esse é a principal vantagem do planejamento, é antever um problema que surgirá lá na frente quando você já estiver do tamanho desejado e remediá-lo aqui, no presente, para que ele não cresça no futuro. Essa é a experiência que eu tive e é o que eu compartilho com vocês através desse vídeo. Pois bem, na segunda parte do projeto, do programa Aprender para Empreender, nós vamos falar sobre 6 áreas do conhecimento que são muito importantes estarem dentro do planejamento e, no nosso caso, algumas dessas áreas, por exemplo, como na parte contábil, na parte financeira, nós faremos entrevistas com profissionais da área. Então, algumas dessas áreas serão sorteadas e se tornarão em entrevistas para esse programa com o objetivo de subsidiar mais informação ao empresário sobre a sua estrutura a ser criada no planejamento. Vamos lá. A principal área no planejamento estratégico, segundo o meu conceito como um consultor de estruturação e um country manager para operações de dívida estruturada no Brasil, é a área comercial. Por quê? A área comercial, eu faço uma comparação como se ela fosse a boca para o corpo. Um corpo do tamanho do seu ou do meu, toda a energia que ele precisa provém de uma pequena abertura. Então, a área comercial, muitas vezes, ela é um pequeno departamento numa grande estrutura que opera. Ela é que cria toda a receita que uma empresa precisa para se desenvolver e principalmente vender bem. Então, um ponto importante no planejamento estratégico é abordar a parte comercial, como ela se desenvolverá, como serão as ações para trazer novos clientes, como serão as ações para trazer novos mercados. É um item que exige muitas vezes, dependendo do item de atuação do cliente, seja construtora, seja uma indústria, seja uma produção rural, ou seja ou energia, ela precisa ter um estudo comercial muito bem feito. Uma equipe comercial bem treinada
é como grandes operadores que sabem exatamente onde buscar o resultado. A área comercial ela é responsável por mapear toda a estrutura de clientes que existe e identificar quais clientes são ideais para o seu produto e serviço. Por isso que é utopia pensar que o produto ou serviço que você vende é para todo mundo. Não, ele sempre tem um público específico. E a função da área comercial é identificar esse público específico e fazer uma comunicação específica para ele, para que ele entenda que aquilo é o melhor para o seu consumo. Por isso que eu coloco como número 1 a parte do planejamento comercial, porque sem ela a empresa não gera receita, ou com uma área comercial deficiente gera receita com margem ruim, porque muitas vezes vender demais atrapalha e vender de menos atrapalha e vender errado atrapalha mais ainda. É importante que se venda sempre numa quantidade crescente, mantendo-se uma margem e procurando atingir aquele público. Um outro item importante sobre o planejamento estratégico no quesito comercial é saber escolher exatamente que mercados atuar. Geralmente uma empresa, vou dar como exemplo uma empresa de engenharia que presta serviços. Muitas vezes a empresa se especializa somente no setor sucroalcooleiro ou se especializa somente no setor farmacêutico. Muitas vezes uma área comercial que trabalha com planejamento estratégico, ela consegue compartilhar o serviço da empresa com várias áreas. Porque se você faz um serviço técnico, por exemplo, para uma área médica, com profissionais, vamos imaginar da área de engenharia civil, você também consegue fazer para uma área portuária, consegue fazer para uma área sucroalcooleira, consegue fazer para uma área industrial. Esse é apenas um exemplo do poder que tem a área comercial, do poder que tem de explorar novas possibilidades e trazer muito mais receita. Eu costumo sempre dizer que a área comercial bem montada, ela faz com que uma empresa cresça sem fazer força. Ou seja, por mais que ela tenha algum tipo de dificuldade na execução de suas tarefas ou de confecção dos seus produtos, uma área comercial que vende bem, ela traz sempre novos clientes, novas receitas e faz com que a empresa esteja forte e livre de um problema de uma RJ ou livre de um problema de um estreitamento de mercado que fariam as margens cair ou até mesmo de uma estratégia errada que levaria os produtos para um campo que ele não é bem aceito. Então é importante no planejamento estratégico ter como base um bom planejamento comercial, porque ele sim será o motor propulsor para tudo aquilo que a empresa precisa. O segundo item que eu destaco, mesmo não sendo advogado, é a parte jurídica. Uma estrutura jurídica adequada, ela é muito importante para o crescimento de uma empresa e neste ponto sim teremos uma entrevista com um advogado para abordar melhor esse assunto. Mas aqui é importante que o cliente entenda que assim como na área médica, que existem médicos para cada modalidade, na área jurídica também, existem advogados específicos para cada área. Para a área trabalhista, para a área de sucessão, ou para a área empresarial, ou para a área de contratos internacionais. Por exemplo, na área de aporte de capital, são advogados especializados na área de crédito internacional, que conhecem leis internacionais. Então, o cliente ter advogados, corpo jurídico específico para determinadas tarefas é fundamental. Ou seja, se ele consegue entender que precisa ter 2 ou 3 tipos de advogados específicos para tocar o seu negócio, esse é um ponto importante. Porque um erro muito comum é utilizar um profissional A numa tarefa B, sendo que ele não tem conhecimento para isso. O importante é que o cliente entenda que, assim como em qualquer ramo, a parte jurídica ela precisa estar dotada de advogados específicos para cada área ou um escritório que possa contemplar tudo isso. O investimento específico na área jurídica pode resolver uma série de problemas, inclusive atraso na tomada de decisão. Muitas empresas, por não possuírem um corpo jurídico adequado, demoram demais para tomar uma decisão e perdem oportunidade ou, pior, investem sem ter a visão clara do impacto daquilo e aí um investimento que traria divisas e receitas vira um embate judicial, muitas vezes sem fim ou muitas vezes danoso à própria empresa. Então é muito importante que no planejamento estratégico
tenhamos um bom corpo jurídico planejado para o crescimento da empresa. O terceiro item que eu coloco como preponderante no planejamento estratégico é o item técnico. Quando nós falamos item técnico, não falamos apenas tão somente de partes técnicas relacionadas ao desenvolvimento da tarefa. Por exemplo, um produtor rural, ele precisa de um bom engenheiro agrônomo, né? Ele precisa de profissionais que não só esse tipo de profissionais, mas também profissionais que ajudem ele até em novas tarefas. Por exemplo, de repente um produtor rural pensa em construir silos e aí ele já vai precisar de um corpo técnico de engenharia civil, fundação e outros. Ou seja, é importante que o cliente na sua rota de crescimento, no seu planejamento de crescimento, entenda que ele terá que possuir um corpo técnico multidisciplinar, que ele terá que possuir pessoas que conheçam não só da sua área de atuação, como também de áreas de atuações correlacionadas, onde no momento seguinte, com novos investimentos, ele possa precisar entrar. Então é importante ter essa visão de que um corpo técnico bem alinhado e multidisciplinar pode e ajudará o cliente a não ter problemas. Eu aqui faço um break e como eu sou oriundo do setor de obra, eu cansei de ver obras que ficaram pela metade. Não digo no setor público não, eu digo principalmente no setor privado, porque muitas vezes o corpo técnico da empresa, que nós chamamos de engenharia do proprietário, não estava à altura do empreendimento que estava sendo feito. E por isso o corpo técnico do cliente ficava submisso a empreiteiras e profissionais que não conheciam direito o projeto todo, porque óbvio, somente o engenharia do proprietário conhece o projeto todo. Os prestadores de serviço conhecem aquilo que estão fazendo. É muito importante que o cliente tenha sua própria engenharia, que independente de quem ele contrate, ele também tenha seu corpo técnico como um conselheiro desse ponto. Aliás, há muito tempo atrás, eu li uma matéria sobre a EDP, a Energias de Portugal, que estavam fazendo várias obras e estava tendo problema de atraso nessas obras. Ela pegou a própria engenharia dela, mandou para campo, junto com a engenharia das empresas que estavam contratadas, e resumindo, ela conseguiu tirar todo o atraso da obra, reduzir custo e fazer uma série de melhorias somente pondo a engenharia dela junto com a engenharia contratada. Isso é importante porque muitas vezes o cliente, no planejamento estratégico, acha que é só contratar uma empresa e estará tudo resolvido. Não. Não adianta você contratar uma empresa para abrir uma nova área de plantio, para construir um terminal, para construir uma fábrica, achando que ali está resolvido. Não está. Você precisa ter seu próprio corpo técnico para controlar isso. Por isso que eu coloco como item 3 no planejamento estratégico que o cliente cuide de ter o seu próprio corpo técnico. Continuando nossa explicação sobre os principais 6 pontos de um bom planejamento estratégico, chegamos ao ponto 4, que é o financeiro contábil. Esse ponto, nós colocamos 2 itens juntos porque para nós a parte financeira e contábil estão intimamente ligadas, ou seja, não é salutar ter uma área financeira trabalhando desacoplada de uma área contábil. E neste caso, na parte contábil, também teremos uma entrevista específica com um profissional a fim de passar informações especiais sobre montagem de estrutura com o crescimento de um patrimônio. Porque não é só crescer, é também saber como organizar esse patrimônio ao longo do crescimento. E neste ponto teremos uma entrevista específica sobre isso. Falando sobre o item 4, financeiro e contábil, e aí falando até com uma propriedade ainda maior, por ser hoje Country Manager de fundos de dívida estruturada, eu quero abordar que a área financeira ela é fundamental para que todas as outras áreas operem de forma adequada. Por quê? A área financeira ela é como o sangue no nosso corpo. Ela faz com que tudo flua, com que tudo aconteça, né? A parte do capital ela é de suma importância para que o cliente tenha fôlego e energia para crescer sem entrave. Hoje, quando vemos a maioria das empresas, vemos que elas muitas vezes possuem um faturamento crescente, crescem 20%, 30% ao ano, mas não possuem reservas. Uma empresa sem reserva, ela não tem como crescer da forma adequada. Uma empresa que não guarda reserva, ela não tem sustentabilidade. E da onde vem essa reserva? Bom, basicamente pode vir de 2 lugares. Do próprio capital gerado pela empresa ou do próprio capital
dos sócios que podem injetar ou de aportes de crédito. E é aí que tem uma grande, vamos dizer assim, um grande diferencial, um trabalho de planejamento estratégico. Toda empresa que vai crescer, ela precisa ter crédito constante. Nós chamamos de crédito intensivo, porque o próprio dono da empresa, ele também tem um limite ao qual ele consegue investir. E chega um ponto, de acordo com o tamanho da empresa, que ele não consegue mais fazer esses aportes. É aí que entra em cena o crédito. Ter uma estrutura de crédito adequada, ter uma estrutura de crédito que possa fornecer o alimento necessário, né, a fluidez necessária para o crescimento é de suma importância. Se hoje vocês fizerem uma análise em 100 balanços de empresas, perceberão que o lucro líquido dela no balanço muitas vezes é inferior a 3%, na maioria dos casos. Por quê? Porque elas não têm reservas, elas não têm crédito para crescer. Então elas vivem no que nós chamamos giro contínuo. Ela paga, ela recebe e paga, recebe e paga. E isso faz com que a empresa cresça, mas cresça sem liquidez. Um planejamento estratégico adequado, ele faz com que a empresa saiba como tratar essa parte financeira corretamente, tendo essa fluidez de recursos constante para dentro dela através de um crédito bem estruturado. Além disso, a parte contábil também ela é primordial, pois vivemos num país que tem uma das legislações tributárias mais complexas do mundo e somente profissionais, dependendo da sua área de atuação, profissionais específicos conseguem desenvolver uma engenharia tributária adequada. Quanta empresa cresce e tem dezenas de milhões de dívidas em tributos e muitas vezes que poderiam ter sido evitados com uma engenharia tributária adequada conectada à parte financeira. Por isso que eu coloco como item 4 do planejamento estratégico um bom desenho da área financeira e contábil juntos, para que a empresa não só capte o recurso, ou seja, traga o crédito para dentro, obtenha as receitas através da área comercial, mas também saiba equilibrar as partes contábeis para não gerar imensas dívidas, muitas vezes impagáveis. O quinto item que coloco no nosso planejamento é o item ambiental. Muitas vezes a pessoa pode pensar, mas por que ambiental, Luciano? Por que é tão importante o item ambiental? Dependendo da sua área de atuação, você pode ter fortes interferências na área ambiental. Por exemplo, produção rural. Por exemplo, implantação de grandes terminais e fábricas. Existe um processo ambiental muito complexo. Por exemplo, construção. Se você vai construir resorts, condomínios ou loteamentos, você passa por uma área ambiental complexa. Por isso que é muito importante que num planejamento estratégico de longo prazo, o cliente tenha uma área ambiental atuante. Porque hoje no nosso país, um dos maiores entraves ao crescimento é a área ambiental. Por isso que ao investir no planejamento é muito importante ter pessoas dessa área com conhecimento específico na área de atuação para poder já planejar ações que visem mitigar o risco dos investimentos. Eu acredito que todos, ou a maioria, devam conhecer empreendimentos que pararam por causas ambientais. Onde eu moro, no Guarujá, ou em Santos, onde eu nasci, ou em São Paulo, você pode encontrar dezenas de empreendimentos parados por algum tipo de problema ambiental. Por isso que é muito importante para o cliente que ele, no planejamento estratégico, contemple uma parte relevante para estudos ambientais, estudos de impacto, remediação, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que a área ambiental não venha atrapalhar o crescimento da empresa. E como sexto item e final do nosso primeiro vídeo, temos o risco político. O risco político aqui nesse caso não significa apenas o risco político de um governo, de um estado ou de um município. Ele também tem a ver um pouco onde a sociedade onde se insere a empresa. É muito importante hoje, as empresas estão muito preocupadas com a sua imagem, com estar politicamente correto ou ter ações politicamente corretas. Então é muito importante que uma empresa que quer crescer, que quer se desenvolver, ela tenha na sua conta pessoas que conheçam dessa parte dos riscos políticos. Até porque muita empresa trabalha largamente para a área pública, com governos federais, estaduais e municipais,
E é ali que reside um grande problema. Na interface de uma empresa privada com o poder público, pode haver uma série de questões que um departamento devidamente estruturado para cuidar disso pode resolver esse problema antes que ele apareça. Não é sem tempo e não é de agora que sabemos que a parte política pode causar, muitas vezes em determinadas empresas, o seu sucesso ou o seu fracasso. Vide aí recentemente que tivemos no Brasil problemas de escândalo envolvendo construtoras e tudo. Ali é um exemplo de quanto isso pode atrapalhar uma empresa no seu crescimento. E muitas vezes uma grande empresa, ela praticamente acaba se destruindo ou se autodestruindo por não mitigar um risco político muitas vezes previsível. Então é por isso que eu coloco como sexto item do planejamento estratégico o risco político. Cada vez mais com as redes sociais, com as interações, agora estamos aí à beira de entrada no metaverso, todas as empresas estarão cada vez mais expostas a riscos que hoje até desconhecem. E é muito importante que todas as pessoas comecem a entender que isso é um item preponderante na parte de engenharia política. Bom, eu neste momento, depois de toda essa explanação sobre o planejamento estratégico, eu gostaria de colocar aqui 3 considerações importantes, que esse será o formato de todos os nossos 5 vídeos sobre esse processo do programa, né, Aprender para Empreender. Eu estarei sempre no fim fazendo algumas considerações para o fechamento de tudo que foi dito aqui. Pois bem, a primeira consideração é que eu sei como empresário que nem todos os empresários do nosso país pensam em ser multimilionários ou multibilionários. É normal. Cada pessoa ela se imagina num determinado tamanho e será desse tamanho. Porque, na verdade, o que você deseja é o que você acaba se tornando. Então, eu falo aqui para todos, desde quem tem uma lojinha até quem tem uma fábrica que fature milhões e milhões. Todos pensam em crescer, em maior ou menor nível, mas todos pensam em crescer. O importante não é quanto vai se crescer, é como vai se crescer, porque é como o crescimento de uma criança. Toda criança vai crescer, mas ela pode crescer bem alimentada, bem estudada, bem cuidada e se tornar um homem ou uma mulher, um cidadão correto. Ou ela pode crescer com subnutrição, ou crescer marginalizada, ou crescer com um monte de problema. Então uma empresa é igual. Uma empresa ela pode crescer da maneira certa e errada. Por isso que esse vídeo sobre planejamento estratégico, ele visa ter empresas que crescem da maneira certa. Ou seja, independente do tamanho que você quer sua empresa, de quantos milhões de reais você quer faturar, o importante é pensar nisso no longo prazo. Porque, óbvio, os nossos clientes hoje, os clientes que eu falo, eles têm em média faturamentos de 24 a 800 milhões por ano. Mas nós também trabalhamos e atendemos clientes que muitas vezes faturam 100 mil por ano, 200 mil por ano, 500 mil por ano e querem chegar a faturamento de 100 milhões. Nós falamos para todos que querem crescer, todos que desejam crescer e terem suas empresas estabelecidas e fortes e pujantes, é para isso que falamos neste momento. A segunda consideração é que esse vídeo do planejamento estratégico, ele tem como objetivo desmistificar um pouco aquela ideia de que, puxa, planejamento estratégico dá muito trabalho. Nossa, vou ter que contratar uma empresa de consultoria, vou ter que contratar um auditor. Tudo dá trabalho na vida, né? Nascer dá trabalho, crescer dá trabalho, estudar dá trabalho, tudo dá trabalho. Eu acredito que o importante é que o empresário, cada um do seu jeito, cada um na sua forma, ele busque um conhecimento que o torne blindado a problemas futuros. Porque é muito triste você ver uma empresa crescer e por um pequeno problema que poderia ter sido previsto, ela desaparecer. Seria equivalente a você criar o seu filho, né, do nascimento aos 18 anos e às vezes por você não ter ensinado ele a nadar, ele vai numa praia e morre afogado no raso. Então, ou seja, isso é uma coisa horrível. Por isso que ter uma visão de futuro é preponderante para se planejar o presente. Eu acredito que nessa segunda consideração é muito importante que se entenda que a empresa ela vai ser do formato que você planejar. E se você não planejar, ela será do formato que se desenvolver. E muitas vezes,
sem planejamento, se desenvolvendo pura e simplesmente por caminhos que são errados, o resultado não será bom. E o terceiro item que eu quero falar, a terceira consideração, é agradecer a todos todo esse acompanhamento do nosso trabalho, que começou em 2020 com o aporte de capital internacional. Hoje nós estamos aqui com 2 anos depois, estamos com um programa como é esse, Aprender para Empreender, e o objetivo é esse, o objetivo é compartilhar experiências, pois às vezes uma palavra certa numa conversa com um empresário que busca uma solução muda tudo. Eu tenho uma pessoa que é um amigo meu, que eu quero colocar essa história porque é uma coisa importante. Numa conversa com ele é um vizinho meu, e numa conversa com ele sobre coisas que ele fazia e tudo, eu fiz um comentário, não percebi o valor que tinha aquele comentário, mas eu estou sempre aberto a compartilhar conhecimento, e muitos meses depois, numa conversa agora recente, ele disse, pô, aquilo que você me falou mudou tudo. Ou seja, ele pegou um outro caminho e está fazendo uma empresa muito mais forte, um negócio muito mais estruturado. Então, independente do que somos, independente do que fazemos ou dos cargos que ocupamos, para mim o mais importante é ter um país com empresas fortes e empresários capitalizados. E é por esse motivo que estamos fazendo esses vídeos, para que além de levar o capital, que cada um de vocês possam criar uma empresa forte e se tornar tão milionário como cada um desejar. É o que eu desejo a esse país. Fiquem com Deus, curtam o nosso canal e nos encontramos no próximo vídeo, porque o Brasil somos nós que fazemos.